Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje eu trago para vocês uma reportagem veiculada pela CNN sobre como a ciência explica as experiências de quase morte. Este é um assunto que ainda reúne alguns tabus sobre a crença do que pode ser a eternidade. E o neurocientista Fernando Gomes traz aí algumas declarações de bastante interesse aos curiosos do assunto. E caso você queira, na descrição também estarão os links dos livros citados durante a reportagem e o relato de EQM do Dr. Eben Alexander, que também está no card logo acima. Seja membro do nosso canal e nos ajude a trazer mais conteúdos como este. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos ao vídeo. Vamos para o próximo tema aqui da nossa conversa com o Dr. Fernando Gomes. Participe, viu? Porque é um tema bastante interessante e que mexe muito com o emocional de muita gente. Certas pessoas que passaram por complicações de saúde por causa de acidentes, cirurgias, internações em UTI com risco de morte iminente, relatam terem experimentado sensações extracorporais. Inclusive, esse é um assunto muito trazido pela indústria cinematográfica, né? Porque de um lado você tem ali religiões e ciências ocultas que explicam isso como uma espécie de um desdobramento do espírito, mas por outro lado a ciência clínica observa essa reação no cérebro. Então, doutor, algumas pessoas que passam por essas experiências, né, que têm, assim, digamos, uma proximidade com a morte, às vezes dizem que enxergam clarões, que conseguem observar o ambiente em volta das pessoas desesperadas tentando recuperá-lo. Isso é real? Como que a ciência explica isso? Isso é real, só que a gente tem que levar em consideração que quem descreve o fenômeno é quem passou por ele. Então não é que a pessoa morreu, acabou tudo, aí ressuscitou, voltou e contou pra gente. Tá. O nome é EQM, Experiência de Quase Morte. Foi descrita em 1975 esse nome, esse termo, por Raymond Moody Jr., um psicólogo e psiquiatra americano, que estudou mais de 100 pessoas que tinham passado por essa situação e colocou lá no seu livro A Vida Além da Vida. Depois, recentemente, a gente tem um neurocirurgião chamado Eben Alexander III, que teve uma meningite e ficou 7 dias em coma e teve essa experiência, e ele volta e escreve um livro também chamado Uma Prova do Céu. Um neurocirurgião? Um neurocirurgião de Harvard, Só para mostrar que assim, a ciência ela conversa com essas informações de uma forma muito interessada, porque de fato a gente não tem respostas, mas a gente tem, sim, a gente tem evidências. E isso intriga a humanidade. Ontem eu fiz uma busca no PubMed, tem mais de 800 mil trabalhos publicados quando a gente coloca essa referência. É um mistério. Near Death Experience. É um mistério. Mas o que acontece e o que a gente sabe de concreto? Quando existem lesões, alterações ou um funcionamento mais discreto ou reduzido do lobo parietal direito, existe uma sensação física e mental de um desprendimento, de uma realidade diferente, uma realidade extracorpórea. A gente sabe que cerca de 10% das pessoas que passaram pela experiência de parada cardíaca, foram reanimados e voltaram, descrevem situações semelhantes. Então, o túnel, a sensação do clarão, terem encontrado com pessoas que já faleceram, encontrar com mentores espirituais, voltam com uma sensação de bem-estar. E o que tem de monótono, e isso é extremamente interessante, passam a lidar com a vida de uma forma diferente. Naquele livro do Raymond, ele fala das pessoas também que passaram por isso depois da tentativa de suicídio. E todos mudaram de ideia depois que voltaram, porque a experiência foi completamente ruim. E então eles voltam com outro significado para a vida, com uma vontade de tentar fazer tudo diferente. Mas quando... Agora, alto lá. Se você pega uma pessoa e passa por ela, existem estimuladores magnéticos transcranianos que conseguem, de uma forma não definitiva, bloquear o funcionamento de algumas regiões do cérebro. As pessoas geralmente referem, quando essa região ela é de alguma forma controlada, inibida ou estimulada, essas percepções que acontecem na mesma descrição. Por que isso acontece? Talvez durante o período em que o indivíduo esteja em parada cardíaca ou com fluxo sanguíneo reduzido, partes do cérebro não recebam sangue da mesma forma. Ou seja, o sangue vai direcionado para o que realmente é vital. Mas outras partes relacionadas com a nossa consciência e a nossa percepção de indivíduo em relação com o mundo físico e com relação às outras pessoas, fica de uma forma meio que monotonamente alterada.
Então, isso traduz numa experiência, quando a pessoa relembra dessa situação, descrita igualmente por todas as pessoas. Essa é uma explicação científica. Isso não prova ou deixa de provar se existe consciência fora do corpo, espírito fora do corpo, vida depois da morte ou não. Por isso que é tão intrigante e tão interessante esse ponto de conexão entre a ciência, a fé e a existência de Deus. Hashtag correspondente médico. Para encerrar, eu lhe faço uma pergunta bem particular. O senhor tem a experiência de fazer cirurgias em cérebros. E em algum momento, algum paciente já relatou que após a cirurgia teve experiências diferentes ou visualizações, imagens, estímulos ou não? Isso não é comum? Isso não é o mais comum, mas durante toda a minha prática clínica, eu terminei minha residência em 2002. Então, vamos lá, nós estamos em 2020, 18 anos. Eu tive 2 ou 3 pacientes que falaram alguma coisa semelhante, de terem encontrado pessoas que já faleceram, de terem descrito coisas na sala cirúrgica, em que, em teoria, eles não teriam como ter acesso àquilo tudo, porque estaria fora do campo de visão. E a gente simplesmente faz o quê? Anota isso no nosso caderno pessoal de anotações, guarda para conversar com pessoas, porque tem coisas que a ciência ainda não prova, mas a gente sabe que elas existem. Voltaremos a este assunto com toda certeza, porque é um assunto muito sedutor, né? Mexe aí com a nossa imaginação. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada, viu? Sempre é uma experiência muito massa poder ouvir tudo isso, com toda certeza quem está assistindo também. Obrigada, doutor. Muito obrigado a você, Elizabeth. Obrigado, Diogo. Até amanhã. Até amanhã.